Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Havia então na igreja de Antioquia profetas e doutores, entre eles Barnabé, Simão, apelidado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e Saulo, enquanto celebrava o culto do Senhor, depois de terem jejuado, disse-lhes o Espírito Santo: Separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho destinado. Então, jejuando e orando, impuseram-lhe as mãos e os despediram. Enviados assim pelo Espírito Santo, foram a Seleucia e dali navegaram para a filha de Chipre. Chegados a Salamina, pregavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus. Tinha com eles João para auxiliá-los. Percorreram toda a ilha até Pafos e acharam um judeu chamado Bar-Jesus, mago e falso profeta, que vivia na companhia do procônsul Sérgio Paulo, homem sensato. Este chamou Barnabé e Saulo e exprimiu-lhes o desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mago, pois assim é interpretado o seu nome, se lhes opunham, procurando desviar da fé o procônsul. Então Saulo, chamado também Paulo, cheio do Espírito Santo, cravou nele os olhos e disse-lhe: Filho do demônio, cheio de todo engano e de toda astúcia, inimigo de toda justiça, não cessas de perverter os caminhos retos do Senhor. Eis que agora está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não verás o sol até a nova ordem. Caíram logo sobre ele a escuridão e as trevas, e andando à roda, buscava quem lhe desse a mão. À vista desse prodígio, o procônsul abraçou a fé, admirando vivamente a doutrina do Senhor. Paulo e os seus companheiros navegaram de Patos e chegaram a Perge, na Panfilha, de onde João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, deixando Perge, foram para Antioquia de Pisídia. Ali entraram em dia de sábado na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, mandaram-lhes dizer os chefes da sinagoga: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação ao povo, falai-a. Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e falou: Homens de Israel, e vós que temeis a Deus, ouvi. O Deus do povo de Israel escolheu nossos pais, exaltou este povo no tempo em que habitava na terra do Egito, de onde tirou com poder de seu braço. Por espaço de 40 anos, alimentou-nos no deserto, destruiu 7 nações na terra de Canaã e distribuiu-lhes por sorte aquela terra durante quase 450 anos. Em seguida lhes deu juízes até o profeta Samuel. Pediram então um rei e Deus lhes deu, por 40 anos, Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim. Depois Deus o rejeitou e mandou-lhes Davi como rei, de quem deu este testemunho: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que farás todas as minhas vontades. De sua desobediência, conforme a promessa, de sua descendência, conforme a promessa, Deus fez sair para Israel o Salvador, Jesus. João tinha pregado desde antes da sua vida o batismo do arrependimento a todo o povo de Israel. Terminando a sua carreira, dizia: Eu não sou aqueles que vós pensais, mas após mim virás aquele de quem não sou digno de desatar o calçado.
irmãos, filhos de Abraão, e o que entre vós temeis a Deus, a nós é que foi dirigida a mensagem de salvação. Com efeito, os habitantes de Jerusalém e os seus magistrados não conheceram Jesus e, sentenciando, cumpriram os oráculos dos profetas que cada sábado são lidos. Embora não achasse nele culpa alguma de morte, pediram a Pilatos que lhe tirasse a vida, depois de realizarem todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, puseram-no num sepulcro, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Durante muitos dias apareceu àqueles que com ele subiram da Galiléia a Jerusalém, os quais até agora são testemunhas dele junto ao povo. Nós vos anunciamos a promessa feita a nossos pais. Deus tenha o cumprimento diante de nós, seus filhos, suscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Ele o declarou desta maneira: eu vos darei as coisas sagradas prometidas a Davi. E diz também, noutra passagem, não permitirás que seu santo experimente a corrupção. Ora, Davi, depois de ter servido em vida aos desígnios de Deus, morreu, foi unido a seus pais e experimentou a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não experimentou a corrupção. Sabei, pois, irmãos, que por ele se vos anuncia a remissão dos pecados. Todo aquele que crê é justificado por ele de tudo aquilo que não pode ser pela lei de Moisés. Cuidai, pois que não venha sobre vós o que foi dito pelos profetas. Vede, ó desprezadores, pasmai e morrei de espanto, pois eu vou realizar uma obra em vossos dias, obra em quem não creiais, se alguém vô-lo contasse. Ao saírem, rogavam-lhe que lhe repetissem essas palavras no sábado seguinte. Depois que a assembleia terminou, muitos judeus e prosélitos devotos seguiram Paulo e Barnabé, os quais com muitas palavras os exortavam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Os judeus, vendo a multidão, encheram de inveja e puseram-se a protestar com injúrias contra o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé disseram-lhes resolutamente: era a vós que em primeiro lugar se devia anunciar a palavra de Deus, mas porque a rejeitais e vos julgais indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os pagãos, porque o Senhor assim nos mandou. Eu te estabeleci para serem luz das nações, e levarem a salvação até os confins da terra. Essas palavras encheram de alegria os pagãos que glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que estavam predispostos para a vida eterna fizeram ato de fé. Divulgava-se quase a palavra do Senhor por toda a região, mas os judeus instigaram certas mulheres religiosas da aristocracia e os principais da cidade, que excitaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram do seu território. Estes
sacudiram contra eles o pó dos seus pés e foram a Icônio. Os discípulos, por sua vez, estavam cheios do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Gente, depois de um retiro de Campo Grande, 3 dias, retiro de muita cura, muita libertação, não só para o povo de Campo Grande, e nem para aquele povo que estava lá, mas para todo o Brasil. E é por isso, a batalha foi muito grande, e hoje estou praticamente sem voz para a glória de Deus. Gente, mas veja só, a palavra de Deus, ela é muito clara para nós. Não precisamos ter dúvida. Em primeiro lugar, a gente precisa ver que Paulo, ele é ungido do Senhor. E ele, então, veja, Deus faz com que Paulo, separai-me Barnabé e Paulo, para a obra que eu os tenho destinado. Então, jejuando e orando, puseram as mãos e os despediram. Tudo que eles vão resolver agora é com muita oração. E é isso que nós devemos também fazer no dia de hoje, essa semana, em favor do nosso país, da nossa nação. Veja, aqui eles entram em oração, cheio do Espírito Santo, e conseguem rezar pela libertação desta pessoa que Deus confia para eles. Então, Deus transfere o poder dele para eles. E eles aqui, movidos pelo Espírito Santo, principalmente a palavra no versículo 9 diz que Paulo, chamado também Saulo, cheio do Espírito Santo, cravou nele os olhos e disse-lhe, filho do demônio, cheio de todo engano e de toda astúcia, inimigo de toda justiça, não cessas de perverter os caminhos retos do Senhor. Eis que agora está sobre ti a mão do Senhor. Ficarás cego, não verás o sol, até a nova ordem. Muito forte. Essa oração é milagrosa, poderosa. E aqui acontece a libertação desta pessoa. Deus o liberta, porque ele quer essa pessoa salva. Então, por isso que Paulo está cheio do Espírito Santo, para olhar, para clavar, e mais para frente a gente vai ver o caminho de libertação que acontece. Depois a gente vê aqui, na própria palavra, que ele vai fazer um relato daquilo que ele experimentou, daquilo que ele já vivenciou, e o bonito que termina a palavra, né, ao saírem, lá no versículo 41, vede, ó desprezados, pasmai e morrei de espanto, pois eu vou realizar uma obra em vossos dias, obra em que não crereis se alguém vos contasse. Toma posse desta graça, promessa de Deus para nós, que Ele vai fazer uma obra nova, que Ele está cuidando de cada detalhe daquilo que fazemos para Ele. Então, Ele é o Deus de milagre e é o Deus que nos dá o discernimento claro, a sabedoria divina, para entender, até mesmo agora, nesse momento que o país está passando, entender com a ação do Espírito Santo, fica mais fácil a gente levar uma vida com tanta nobreza. Veja, aqui eles estão cheios do Espírito Santo. Olha essas palavras lá no versículo 48. Encheram de alegria os pagãos que glorificavam a palavra do Senhor. Todos que estavam predispostos para a vida eterna fizeram ato de fé. Essa tem que ser nossa evangelização. Com fervor, no 51, estes sacudiram contra eles o pó dos pés, os seus pés, e foram a Icônio. Os discípulos, por sua vez, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Versículo fecha com chave de ouro. É essa virtude, né? Da alegria. Nós precisamos estar cheios da alegria. Principalmente hoje, segunda-feira,
Começa uma semana muito difícil para o nosso país, porque a gente está vendo todo o povo aí na rua há dias, não tem como não se comover com tudo isso. E o que nós rezamos e jejuamos é para que Deus possa honrar a nossa fé, possa exaltar essas pessoas que estão aí vivendo esse caminho de sofrimento, de espera. Então, que Deus possa ungir a cada brasileiro, a cada um de nós. E assim como Pedro falava com intrepidez, eu quero que a nossa oração final seja com intrepidez, com a força do Espírito Santo, para irradiar o poder de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.